Vasco mais perto do atacante Colídio, que pertence ao River Plate. Através de intermediários foi oferecido Sterling. O Vasco da Gama que pode perder Cauã Barros nestes próximos dias. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Vasco encaminhou a contratação de Facundo Colídio, atacante de 26 anos de idade, que pertence ao River Plate e que em outras janelas já havia sido pretendido pelo Flamengo e pelo Atlético Mineiro. E dá para dizer que a viagem do Admar Lopes, o executivo de futebol do Vasco, à Argentina foi bem produtiva. Nessa sexta-feira ele conseguiu concluir a operação de compra do Santiago Sousa, o volante de 27 anos de idade do Racing, que era tratado por muitos como uma das principais opções do setor para o futebol na América do Sul. Sousa já havia estado na mira do Flamengo, do Palmeiras e do Cruzeiro. Com o Colídio a operação não está concluída, mas encaminhada. O Colídio já aceitou a proposta do Vasco, que acerta os últimos detalhes da negociação com o River Plate. A tendência é que o Vasco pague 5 milhões de dólares ou pouco mais de 25 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos. O River Plate mantém um percentual de olho numa venda futura. Colídio, que disputou 23 jogos na atual temporada com 5 gols e 3 assistências, jogador de 7 jogos e 2 gols nas categorias de base. Só para completar o noticiário, Cruz Maltino, que tem as boas notícias de Sousa e Colídio, quero registrar que Sterling, ex-jogador do Manchester City e de vários outros grandes clubes do mundo, foi sugerido ao Vasco da Gama nos últimos dias. Essa notícia foi divulgada pelo Pedrosa. Através de intermediários foi oferecido Sterling, ponta, Arsenal, Chelsea, estava no Feyenoord, foi oferecido. Agora, foi oferecido, tá livre. Quer dizer que esse cara vai valer a pena? Sim, ele tem 31 anos, até uma idade boa, um jogador veloz e tudo mais, mas ele ainda quer. Ele tá topando o desafio de vir pro Brasil? Quanto vai custar essa brincadeira? É quanto? 2, 3 milhões? Porque ele não vai ganhar menos do que isso. Um jogador desse calibre não vai ganhar menos do que isso. Um jogador que tá na Europa. Foi oferecido por intermediários, tá livre. Você apostaria no Sterling? Cara, não sei. Não sei. Mas é um jogador que foi oferecido. Agora, o Vasco vai avançar? Dificilmente. Dificilmente. Porque é um jogador caro e é uma incógnita, pô. É uma incógnita. Você não sabe o que esse cara vai fazer aqui. Sabe? Entendeu? Mas foi oferecido. Aí daqui a pouco vai aparecer lá. A diretoria do Vasco recusa Sterling. Não é isso que eu tô dizendo. Não é isso que eu tô dizendo. Entendeu? É mais ou menos isso. Entretanto, não apenas chegadas poderão acontecer, mas também saídas, tá? Informação que tivemos aí neste sábado é que o AEK Athens, um clube do futebol grego, nesse momento demonstrou interesse na contratação do volante Cauã Barros, tá? E há uma possibilidade de saída. O Barros hoje não é mais uma peça insubstituível, vista, né, pela diretoria Cruz Maltina. O Barros recentemente errou demais, inclusive. Dentro do departamento de futebol do Vasco está se perdendo um pouco a paciência pelo Cauã Barros. É um jogador de trato muito difícil, essa é uma informação que eu tenho. Um jogador que é visto com um potencial muito grande, mas que talvez já tenha conseguido chegar ao seu teto. Não é jovem, para quem acha que o Cauã Barros é um jogador hoje de 22 ou 23 anos de idade. Tem, é claro, uma curva de evolução bem interessante, mas internamente o Vasco entende que no Vasco da Gama essa curva já chegou ao seu limite. E o Vasco hoje, sim, pensa na possibilidade de fazer negociação por esse jogador. É um jogador que vem recebendo muitas sondagens, muitos interesses. O Vasco, porém, até o momento não recebeu uma proposta considerada muito boa financeiramente, e por isso que ele ainda não foi liberado. Mas o Vasco entende, sim, que é um momento legal para fazer negócio. O Vasco está disposto a negociar a venda do jogador. Então o clube grego chegou demonstrando interesse pela contratação do atleta, não avançou. O Vasco da Gama não entendeu, né, que as conversas iniciais foram positivas. A negociação hoje está estagnada, mas o Cauã Barros é um jogador que pode sim estar de saída do Vasco nessa janela, caso o Cruz Maltino receba uma proposta interessante. Lembrando que o Vasco agora tem o Santiago Sousa, tem também o Thiago Mendes, tem o Jair nesse setor de meio campo e para mim só.
Não podemos contar com mais nenhum outro atleta nessa posição de volantes hoje dentro do elenco do Vasco. Além, é claro, do Cauã Barros. De resto, Tietê, Matheus Carvalho, próprio Ramon Rick é um bom jogador, mas é muito novo. Não dá para contar nesse momento com esses jogadores. Então o Vasco também precisa olhar com mais carinho para a possibilidade de trazer outros nomes para essa posição. Sousa. Vou falar sobre o Sousa então primeiro, tá? Vamos lá. No último final de semana, a gente trouxe aqui de forma exclusiva, nas redes sociais, no canal do Pedrosa, em tudo quanto é canto que eu posso atingir. Na Casa TV também a gente falou isso, no Geral Casa TV, que você assiste todos os dias a partir de 10 horas da manhã, sobre o Santiago Sousa. O Vasco já tinha acertado com o jogador e seus representantes a base salarial e ele queria vir. Inclusive, a negociação em relação ao Sousa, ela pesou muito a favor do Vasco da Gama também, porque o jogador queria vir. O jogador, apesar de ter uma identificação grande com o Racing, é capitão por lá, ele entendeu que seria uma oportunidade para ele, financeira, é claro, porque o salário dele vai aumentar consideravelmente, mas também de ir para outro futebol, chegar no futebol brasileiro, que é o melhor futebol da América do Sul, num grande clube como o Vasco e no projeto que foi apresentado para ele também. Então, desde a semana passada, até mesmo antes do Admar Lopes viajar para a Argentina, o acerto com o jogador já tinha acontecido, tá? Agora, por que o Admar viajou? Existia, já desde a semana passada, e a gente também informou isso com exclusividade, uma pequena divergência entre a parcela de entrada que o Racing queria e a parcela de entrada que o Vasco estava oferecendo. A quantia de 7 milhões de dólares ela já tinha sido oferecida. O Racing, nesse primeiro momento, não aceitou a quantia de 7 milhões de dólares parcelado, com uma entrada bem menor, parcelado em 4 vezes para compra, ou melhor, para o empréstimo com opção que vira obrigação de compra por metas do Santiago Sousa. Entendendo que o negócio poderia travar, até porque é um jogador muito importante, o Admar Lopes viajou para a Argentina. Acho até que ele demorou um pouco, mas viajou. Teve, na segunda-feira, reunião com o atleta. Na terça-feira teve reunião com o Racing. Essas reuniões foram acontecendo de forma seguinte e consequentemente, para tentar acertar o valor dessa transferência. Em uma dessas reuniões, mais precisamente pelo que eu pude apurar, na quarta-feira, o Racing pediu ainda mais dinheiro. Não só a parcela de entrada um pouco maior, mas esticando essa corda aí, num valor ali entre 7,5 e 8 milhões de dólares por esse jogador, pelo Santiago Sousa, justamente porque, primeiro ponto, o Racing precisa de dinheiro. O futebol argentino passa por uma crise também financeira e que acaba facilitando para os times brasileiros, para os clubes brasileiros que têm cacife, ir lá e contratar também bons jogadores, como é o caso do Santiago Sousa, que na minha opinião é muito bom. Não só bom jogador, mas é muito bom jogador. E aí o Racing não pode perder o seu capitão de uma maneira fácil e de uma maneira que iria tomar uma reclamação da sua torcida. O Vojvoda, na entrevista coletiva, depois do jogo até contra que o Sousa jogou, ele já falava num tom de despedida, que não iria frear a carreira do atacante. O Santiago Sousa informou novamente que gostaria de ser transferido. O Vasco esticou um pouquinho essa corda financeira e conseguiu acertar na última quinta-feira essa negociação. Tem 2 dias praticamente, na última quinta-feira ali pela manhã, essa negociação foi acertada verbalmente, ou seja, o Vasco atendeu às exigências do Racing, tanto para a questão da parcela de entrada, quanto também em relação ao parcelamento e as garantias financeiras. Aí a gente vai para o dia de hoje, tá? Por que o Sousa não estava completamente fechado até o momento? Porque o Vasco, depois da ação que afastou o Pedrinho da presidência, e o Pedrinho já voltou, o Vasco passou a ter um watchdog, que eles chamam como se fosse um fiscalizador, né? Além de uma questão na justiça em relação a liminar, em que o Vasco tem que, não só nesse momento, não chega a ser uma autorização, mas o Vasco tem que pedir um aval, no sentido de, olha, eu vou gastar aqui, estou fazendo uma negociação de, sei lá, 8 milhões de dólares. Tá ok para a justiça? Aí você explica o porquê você está fazendo aquilo ali, de que forma você está fazendo aquilo ali e como você vai fazer aquilo ali. Então, essa autorização e esse aval, que inclusive eu vou me aprofundar um pouco mais, um abraço também para a galera do podcast Cruz Maltino, que a gente trocou uma ideia hoje, eles entenderam a apuração que eu tinha, ela não tinha saído ainda, o Vasco não tinha recebido o ok da justiça ainda para seguir com essa operação.
Então, depois que aconteceu o ok da justiça, o Vasco seguiu com a operação, trocou os documentos e, muito provavelmente, em breve, vai anunciar o Santiago Sousa. Até o momento que eu dei a notícia, o que faltava de fato era acabar a troca de documentos e a assinatura do contrato do Santiago Sousa. Confesso que não tenho o tempo de contrato exato, eu vi que até os colegas da ESPN deram até 2029, eu não tenho essa informação, então o fato é, pelo que eu apurei, o Santiago Sousa não joga mais pelo Racing nessa temporada. Eu não sei se ele vai amanhã se despedir, se ele vai ao estádio ou algo do tipo, mas de fato, pela negociação já ter sido concluída, não só verbalmente, mas também está nessa troca de documentos, a informação que eu recebi é que muito provavelmente o Sousa já não joga mais pelo Racing e deve chegar já nos próximos dias ao Rio de Janeiro. Ele já vinha preparando a sua mudança, entendendo que ele já tinha aceitado a proposta do Vasco da Gama. A gente está falando de um volante de 27 anos e a gente está falando também de um jogador que era capitão, que pode jogar de volante, que pode jogar como terceiro zagueiro, que pode jogar até como zagueiro, um cara qualificado, que foi campeão da Libertadores com o River, apesar da pouca minutagem lá em 2018, que foi campeão da Copa Sul-Americana em 2024 e que sem dúvida alguma traz para o Vasco não só a qualidade de um baita de um jogador, mas principalmente a qualidade de um cara que mexe com brio, tá? Que mexe com brio nesse sentido. Deixa eu ficar vendo aqui. Tá, pronto, não tem nada não. Porque eu fico sempre ligado no telefone, porque novas informações podem aparecer, e aí eu já passo para vocês. Então, para mim, é uma ótima contratação. O Sousa é uma ótima contratação para o Vasco da Gama. É um jogador que muda o patamar no sentido desse primeiro volante que eu pedi muito aqui. Eu pedi muito, porque hoje, gente, o futebol mundial, ele passa pelo volante, ele passa pelo meio-campista. Muitas vezes o seu time vai ser lido pela forma como o seu meio-campo joga. Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês, já dá aquela moral, deixa seu like, compartilhe, já comenta aí embaixo e não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada, hein? Porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Galera, se aparecer a função de hypar, clique no botão por favor, que assim nosso vídeo é mais recomendado para mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação. Valeu galera, forte abraço, fui!